Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Búfalo na Prática. Meu nome é Guilherme Aides e hoje a gente vai falar sobre 5 erros que nós cometemos aqui na nossa propriedade, os 5 principais erros e por que eles aconteceram e como evitá-los, tá? Na criação de búfalo. Então, a gente já está com uma modelo aqui para nos ajudar e eu vou começar pelo primeiro erro, que é achar que todos os búfalos são, ou generalizar os búfalos, todos os búfalos são iguais. Esse eu acho que é o principal erro de quem está começando, nós já cometemos isso, e a gente vê que é um erro muito comum quando as pessoas começam a generalizar características do balino. Ou seja, o búfalo é bravo, o búfalo é manso, o búfalo é um animal que não respeita a cerca, outro diz que respeita. Então as pessoas, elas têm o hábito, e com o tempo a gente vai aprendendo que a coisa não é bem assim, de transformar uma experiência própria numa regra, tá? Por que que isso é um problema? Porque quando a pessoa vai começar a sua criação, ela pergunta às vezes para um amigo, pergunta para nós como que é o búfalo. Então eu, por exemplo, eu posso apresentar essa búfala aqui, que casualmente veio para a nossa apresentação, e dizer características dela, e aí uma pessoa gosta desse animal, deseja desenvolver um trabalho com animais parecidos com esse, e vai em outra propriedade e compra um outro animal, quer dizer, compra uma outra búfala. Não necessariamente as características que a gente vai ter aqui são as características que a gente vai encontrar em búfalas de outro criatório, de outra raça, de outra propriedade. E isso não é uma exceção agora elas estão exagerando já. Vamos lá. Isso não é uma exceção do bubalino. No bovino também. Imaginem vocês se a gente perguntasse assim, como que é o bovino, né? Eu perguntar para um produtor quantos litros dá uma vaca. O cara vai dizer, mas que vaca tu está falando? Uma vaca holandesa da Expo Inter dá 70 litros de leite. Aí tem uma zebua lá que dá 5 litros de leite. Ou quanto pesa uma vaca, um boi? Isso depende muito do boi, e no bubalino não é diferente. Então a gente tem que ter em mente de que cada animal, então a gente tem assim, diferenças entre raças. Então a gente já falou, tem um vídeo anterior falando sobre as raças de bubalinos. Então a gente tem diferenças entre raças, diferenças bem gritantes entre raças, né? Desde o jafarabade, que é um animal muito grande, até o murra, um animal menor. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, assistam um vídeo anterior. E dentro das raças, a gente também tem diferenças de indivíduos e principalmente de seleção. Então, aqui no Rio Grande do Sul, que é onde a gente cria, a gente tem a raça murra, a raça mediterrânea e um pouquinho de jafarabade. Mas tem produtores de murra que fizeram seleção para carne. Especificamente para carne, muitos anos selecionando animais para o desempenho de produção de carne, sem se preocupar ou sem fazer o controle leiteiro desses animais. Então, são animais da raça murra que têm uma aptidão para a produção de carne. Tem outros produtores, que, assim como nós, fizeram seleção para leite, e produtores que fizeram seleção para leite e carne. No nosso caso, a gente faz a seleção para leite, mas sempre observando o ganho de peso. Então, um animal de dupla aptidão. Mas o que eu quero dizer é que a seleção, às vezes, ela é muito mais importante. Quer dizer, aquela base genética, ela é muito de seleção, é muito mais importante do que a raça ou principalmente a espécie, né? Não tem como nós generalizarmos. Então, esses animais, o búfalo, ele vai variar muito significativamente, por exemplo, no seu temperamento, né? Isso é genético. Tem um percentual genético e tem percentual de manejo, né? Então, não é todo murra que tem essas características que vocês estão vendo aqui. Isso tem uma parte genética e tem uma parte do nosso manejo na propriedade. Um animal, de repente, uma cria de uma dessas terneiras aqui, se ele for criado num outro sistema de manejo, talvez ele tenha um comportamento um pouco diferente dos animais que estão aqui. Então a gente tem que ter isso em mente. Não generalizar, eu acho que é um erro muito grande, porque a gente tem temperamentos diferentes, produtividades diferentes, né? Então a gente não pode generalizar
nem dentro nem na espécie búfalos e nem dentro das raças, porque dentro das próprias raças a gente vai ter temperamentos diferentes, aptidões diferentes, quer dizer, a raça murra com uma aptidão mais leiteira, outro com uma aptidão mais para carne, outro com uma dupla aptidão, né? E produtividades diferentes, mesmo com aptidão para leite, a gente vai ter animais com produtividades diferentes. E vejam que dentro de um próprio rebanho, que é como o nosso aqui, ainda tem, além de tudo, mesmo na mesma criação, na mesma base genética, a gente já tem ainda diferença de indivíduos para indivíduos. Claro, aqui chegaram até nós agora, que a gente está filmando, as terneiras, né, as novilhas, que são animais criados desde pequeno aqui, mas eventualmente a gente tem animais diferentes. Umas gostam de carinho, outras não gostam. Então eu posso mostrar para vocês que dentro das nossas matrizes criadas aqui, algumas a gente conhece como se fosse pessoas, cada uma tem uma personalidade. Ou, para ficar mais fácil de entender, cachorros, né? Cada cachorro, quem cria cachorro sabe, cada cachorro é um cachorro, cada um é uma personalidade. Então, o segundo erro que nós já cometemos no início da criação, e eu acho que é um dos principais erros também, é não observar o mercado. Quer dizer, a criação ela é uma atividade econômica, e como toda atividade econômica, a gente tem que estar preocupado com qual é o nosso mercado, certo? Que produto nós vamos estar colocando no mercado e se existe mercado para esse produto. Por que eu falo isso? Então, o primeiro ponto da criação é definir o que nós vamos produzir, certo? Então, nós vamos produzir carne, nós vamos produzir leite, nós vamos produzir carne e leite, nós vamos produzir genética. O criador, o produtor, ele tem que ter uma visão muito clara disso, porque a partir daí vão surgir estratégias para a produção. Então, se ele vai trabalhar com genética, ele vai ter que pensar num rebanho que tenha uma característica racial. Se ele vai trabalhar com commodity, carne e leite, ele pode pensar em adquirir um animal mestiço, por exemplo. E principalmente, se ele estiver trabalhando com a produção de carne, ele vai ter que pensar no produto. Por que eu digo isso? Imaginamos que a gente tem um produtor que que cria búfalos, e isso acontece de forma bastante rotineira, até os 36 meses, né? Um animal, um búfalo de boa qualidade, ele tem potencial de ganho de peso muito grande. E às vezes em 36 meses esse animal ele já está com 600, 700, 800 quilos. Nós já tivemos aqui, por exemplo, ali o nosso touro, o Lorde, com menos de 36 meses ele já tinha 850 quilos de peso. Quer dizer, isso não é um animal que o frigorífico normalmente deseja. Normalmente o padrão para a produção de carne de bubalino é animais até 2 anos de idade, né? E com uma carcaça em torno de aí 450, 500 quilos. Esse é o padrão que o frigorífico melhor remunera, pelo menos aqui na nossa região. Então, antes de criar o búfalo, antes de terminar o animal, a gente tem que saber o momento de parar. Quer dizer, é produção de carne, qual a idade e qual é o peso que o búfalo é melhor remunerado. Normalmente, então vocês têm que consultar isso na sua região, normalmente é até 2 anos, 450, 500 quilos, tá? Se vai produzir leite, então a gente tem que saber, vamos adquirir matrizes leiteiras, qual é o laticínio, quanto que o laticínio está pagando, né? Se o laticínio recolhe naquela região, e se a gente vai produzir genética, aí a gente tem que se envolver muito mais também na comercialização desses animais, porque a gente não pode esquecer que o búfalo ele é um animal de baixa escala. A gente tem cerca de 2% do rebanho bovídeo, né, é de bubalinos. A gente tem mais de 1 milhão de bovinos e cerca de 50 mil bubalinos no Rio Grande do Sul. Então essa produção ela é muito pulverizada. Então a gente tem uma demanda e a gente tem uma oferta, só que essa demanda e essa oferta, elas às vezes não se comunicam. Então quem está vendendo, às vezes não conhece quem está comprando. Então é muito importante que o produtor se preocupe também da porteira para fora. Como que ele pode
achar um produtor pode achar, por exemplo, um comprador, né? Então existem, hoje a gente tem que usar a tecnologia, o próprio YouTube aqui que a gente está fazendo esse vídeo, tem Facebook, tem um grupo, por exemplo, chamado Búfalos Gaúchos, Búfalo Gaúcho no Facebook, que você pode botar anúncio lá, é interessante colocar anúncio, você pode buscar a Ascribu, que é a Associação de Criadores de Búfalo, participar da Ascribu, participar da Expo Inter, se associar em associações, tem associação, no caso a Associação Sulina de Criadores de Búfalo, Ascribu, você pode se associar e participar também disso. É uma forma de você estar encontrando parcerias, né? Então o produtor tem que se preocupar em estabelecer parcerias com seu comprador, principalmente na sua região, conversar com o seu vizinho, ver quem cria búfalo na região, estabelecer uma boa relação entre compradores e vendedores. Para finalizar, eu acho que um último aspecto a respeito do mercado, que é importante comentar, é sobre o momento de vender. Quer dizer, o produtor ele tem que se preocupar com isso e é fundamental, estrategicamente fundamental, que ele esteja preparado para ter o búfalo pronto na hora que o búfalo é melhor remunerado. Então, no nosso caso aqui na minha região, a gente tem que tomar cuidado para não ter a necessidade de tirar o búfalo da propriedade, por exemplo, no início do inverno, né? No finalzinho do verão ali. Porque é no início do inverno que as pastagens vai ter uma diminuição, né? Não veio ainda a pastagem, a gente tem uma entre-safra entre o pasto de verão e o pasto de inverno, então diminuiu a pastagem, o gado tem uma abundância grande de bovino gordo também, de búfalo gordo, e ali certamente é onde o buvalino vai estar sendo remunerado de forma pior, tá? E também, igualmente, no final do inverno, que a oferta de bovino é muito grande. Então a gente tem que se preocupar em não ter a necessidade de tirar os animais nessas épocas e ter búfalo pronto para colocar justamente na entre-safra do bovino. É o melhor momento, ou pelo menos consultar o mercado na sua região para ver qual é o melhor momento de fazer a comercialização do búfalo e não se apertar no campo, digamos assim, não ter a necessidade de tirar esse animal às pressas, porque aí certamente o produtor vai ficar prejudicado na negociação. Então, terceiro erro, pessoal, eu acho que a gente jamais deve amochar um búfalo depois dos primeiros dias de vida, tá? O que acontece? O búfalo ele tem o corno, a base do corno muito larga. Então a gente está aqui com o Lord Verdade, que é o nosso touro. Veja o tamanho dessa base aqui. É praticamente desse tamanho. Se a gente fizer a remoção cirúrgica, ou cortar esse chifre aqui, não existe pele suficiente para fazer a sutura, né? E esse ferimento vai acabar ficando aberto. Mesmo em terneiros pequenos, como esse que está se aproximando aqui, a base do chifre já é bastante grande, ó. Olha só. Então, é totalmente não recomendado fazer o amochamento em animais que já passaram dos primeiros dias de vida. Depois vou mostrar para vocês um terneiro ali, em que o chifre ainda é pequenininho, tem o botão do corno, né? E aí sim, dá para quem quiser fazer o amochamento, porque acha que é interessante, pode realizá-lo. Então a gente está aqui agora com o terneiro, ele já tem 3 ou 4 dias de idade. A gente pode ver aqui, ó, que o corninho dele já está firme, ó. Então, já passou inclusive o momento de fazer a descorna. Então, se vocês têm interesse em realizar a descorna dos terneiros, eu sugiro que seja no primeiro dia de vida, com auxílio de veterinário, né? Para fazer uma correta analgesia aqui, uma limpeza, e não a partir do primeiro dia de vida, para evitar qualquer prejuízo aí e dano ao terneiro, tá? Isso é muito importante, então, para exemplificar porquê da importância de não descornar os animais, principalmente em idade mais elevada. A gente teve um caso, a gente aprendeu isso da pior forma, né, com a experiência. A gente teve um caso aqui de um touro
que ele tinha os cornos, né? E ele começou, depois de uma certa idade, ser um pouco agressivo com as vacas. Ele era um touro de uma genética muito boa, manso conosco, mas ele batia muito nas vacas. E a gente não queria se desfazer desse animal. E aí a gente teve a ideia, então, de eventualmente de tentar fazer a descorna dele. Conversamos com um veterinário na ocasião e realizamos um procedimento cirúrgico para a descorna desse touro. O resultado foi péssimo, né? Ficou uma ferida muito grande, aquilo ali acabou levando a um problema de sinusite no animal e causando um sofrimento muito grande. A gente acabou tendo que fazer o abate desse animal. Então eu acho que, havendo um caso parecido, é melhor então fazer a comercialização, fazer o descarte do animal, do que forçar a barra e tentar uma descorna já que não seja no primeiro dia de idade. Então, como a gente comentou, embora o búfalo ele seja muito pouco seletivo para pastagem, o desempenho do búfalo vai ser melhor quando a gente tiver uma pastagem de melhor qualidade, obviamente. Então, por exemplo, nesse campo aqui a gente está implementando o MG12 paredão, que é uma variedade de panicum, né? Para atender aqueles animais com uma demanda maior de proteína e com uma produtividade maior. Então a gente tem a grande parte do sítio um rotacionado, em que a gente ainda tem uma quantidade grande de anone, a gente vem substituindo esse pasto, implementando o Tifton, por exemplo, que é uma variedade que a gente gosta muito aqui na nossa propriedade. Eu tenho também alguma área pequena de aruana, e a gente está começando a trabalhar aqui também com esse MG12 para ter uma oferta de um pasto de mais qualidade, também numa quantidade melhor. Então, um outro erro muito comum na criação de bubalinos é confundir a rusticidade com falta de cuidado, tá? Principalmente falta de cuidado na nutrição. Por que eu estou falando isso? Embora o búfalo, ele mais uma vez seja pouco seletivo para pastagens, ele tem que ter o volume de pasto necessário para ele tirar tudo que é suficiente do que ele precisa. E se esse pasto for de muito baixa qualidade, talvez a gente tenha que pensar numa suplementação ou de concentrado e no mínimo, né, de sal mineral. O concentrado, ele assim como para o bovino, ele não é obrigatório, mas ele vai gerar um desempenho muito melhor. Então, dependendo da situação, dependendo da pastagem, se for muito ruim, tem que entrar com um pouco de concentrado também. E se quiser também ter um desempenho melhor, pode-se usar concentrado. Agora, o sal mineral é indispensável, não é o sal branco, tá, gente? Não é o sal cloreto de sódio, ele tem que ser um sal formulado, comprado aí nas agropecuárias como sal mineral. Aqui a gente tem a forma como a gente faz, a gente está no nosso galpão de tratamento. Então a gente tem aqui um coxo com esse sal, tá? Que fica disponível para o consumo delas à vontade, né? No período que elas estão aqui. É importante que o sal seja à vontade, um sal de qualidade. Pode se trabalhar com sal proteinado ou não proteinado. Então é fundamental que esse coxo de sal, ele pode ser uma estrutura bem simples que nem essa, mas obviamente tem que ficar fora da chuva, tá? A gente está com essa estrutura improvisada aqui e a gente está fazendo ali um novo saleiro de pedra em que a gente vai colocar o sal para as búfalas do lado aqui então do nosso coxo de água, que é essa estrutura aqui que está aparecendo para vocês. Mas assim, o sal, importante, gente, ele não pode conter, ele pode ser um sal proteinado. Se for um sal proteinado, vai conter ureia, e aí a gente tem que ir fazendo tem que ir colocando aos poucos esse sal, porque as búfalas costumam consumir bastante sal proteinado, elas gostam mesmo, então pode haver uma intoxicação, então tem que começar colocando o sal proteinado misturado com esse sal mineral, para ir aumentando a dose aos poucos, para acostumando o rumen com essa dose de ureia. E o segundo aspecto é que não pode, vocês têm que ler o rótulo do sal, não pode ter monenzina. Monenzina é um ionóforo, um promotor de crescimento que se usa na ração de bovino. Então, se a ração ela não é específica para bubalino, talvez na região de vocês já tem empresas que trabalham com rações específicas para bubalinos. Mas se
vocês forem usar uma ração para bovino, tem que tomar muito cuidado, ou um sal, aliás, para bovino, tanto a ração quanto o sal, né? O sal, ele não pode ter monenzina, tá? A monenzina, ela é extremamente tóxica para o búfalo e causa acidentes aí de grandes proporções, né? Intoxica bem frequentemente os bubalinos. Então, pessoal, para finalizar, eu acho que o último erro clássico na criação de bubalinos que a gente não pode cometer é confundir rusticidade com falta de cuidado também na questão dos parasitos, tá? Especialmente verminoses, né? Que são doenças silenciosas e muitas vezes o produtor ele acha que o búfalo, por ser um animal forte, um animal rústico, ele não vai ter verminoses. Isso não é verdade. Já tem estudos que comprovam, que mostram que os bubalinos eles acabam desenvolvendo verminose, uma doença silenciosa que acaba impactando economicamente bastante. É mais difícil um bubalino, principalmente depois de uma certa idade, morrer por verminose. Não é comum, mas ele vai ter uma perda econômica, um desempenho muito menor. Tá? Então, assim, quanto ao carrapato, é muito pouco frequente, né? Mas a gente tem outro parasito que é o piolho. Então, para a gente ter um bom desempenho na criação de bubalinos, assim como nas outras espécies também, né? É fundamental que a gente fique atento aos parasitos. Tá? Então, a gente tem parasitos mais incomuns do búfalo, como por exemplo o carrapato, que quase que não é um problema, mas a gente tem outros parasitos mais comuns, como por exemplo o piolho, um piolho característico do búfalo, que é muito fácil de resolver, pode ser resolvido com cipermetrina, com ivermectina, enfim, vocês têm que consultar um veterinário para fazer esse controle, mas o importante é não deixar, não negligenciar esse tratamento, tanto do piolho quanto das verminoses, quanto da coccidiose, tá? E não pensar só, sempre visar fazer o tratamento por último, quer dizer, vocês têm que conversar com os técnicos que dão suporte aí para vocês, para pensar no manejo da propriedade, para evitar esses parasitos. Então, desde a higiene, aqui por exemplo, a gente está na nossa sala de ordenha, né, onde ficam os terneiros, desde a higiene das terneireiras ou do galpão, onde esses animais, os terneiros, principalmente vão ficar, que são os mais suscetíveis, né, a coccidiose e a himéria, as verminoses, mas também protocolos de manejo ou estratégias de manejo, como por exemplo pasto rotacionado, que vai evitar então a contaminação, a proliferação desses parasitos. Então essa é uma dica importante. Espero ter tirado aí a dúvida de vocês nesses aspectos, e se faltou alguma coisa, por favor, comentem no vídeo, a gente aborda aí de uma forma diferente, trazendo um pouco mais de informação para complementar o vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, está nos acompanhando, por favor, dê o like ali, né? Compartilhe esse vídeo ou segue a gente, clique no botão de se inscrever, que aí vocês ajudam o nosso canal a crescer e também nos motivam a fazer mais vídeos como esse, falando um pouco aí da nossa criação. Um grande abraço aí para todos.